Ainda me lembro daquela ligação como se fosse hoje. 21 de julho de 1973. A neblina espessa, o cheiro da terra molhada, o som abafado de uivos ecoando pela floresta, quando me chamaram para investigar o desaparecimento da família Vilela. Eu já sabia que aquela não seria uma ocorrência comum. Uma tempestade violenta tinha atingido a região 2 dias antes, e a neblina parecia ter se instalado para ficar, como se a montanha quisesse esconder algo. A única coisa que se destacava na paisagem era a antiga mansão no alto da colina, envolta em sombras, como um segredo que não queria ser revelado. A família Vilela tinha desaparecido de forma estranha. Henrique, Marta e a pequena Sofia, de apenas 8 anos. Eles haviam se mudado para aquela casa isolada semanas antes, buscando fugir da cidade grande e encontrar paz nas montanhas. Mas aquela paz se tornaria o pior dos pesadelos. Na última ligação que Henrique fez para seu irmão, ele mencionou sons estranhos, vindos da floresta, como se algo estivesse rondando a casa. Depois disso, o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. 23 de julho de 1973. A mansão ficava no topo da montanha, envolta por uma floresta densa, onde árvores antigas pareciam segurar segredos que ninguém ousava descobrir. A casa, velha e decadente, tinha uma presença opressiva, com janelas que mais pareciam olhos vazios, observando cada momento. Enquanto eu me aproximava, lá dentro o cenário era ainda mais perturbador. Móveis revirados, como se uma luta desesperada tivesse acontecido. Na parede da sala, garras profundas haviam rasgado a madeira, como marcas de um predador feroz. Mas o que realmente congelou meu sangue foram os rastros de sangue que conduziam até a porta dos fundos. Não havia corpos, apenas manchas vermelhas, desaparecendo no meio da neblina, como se algo ou alguém tivesse arrastado a família para a floresta. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto olhava para aquelas marcas. Tudo indicava que não fora um ataque humano. A floresta sinistra. Entrei na floresta seguindo os rastros. Cada passo que eu dava fazia o chão úmido ranger sob meus pés. O silêncio ali era sobrenatural. Nem o canto dos pássaros, nem o farfalhar das folhas perturbavam a calma mortal que pairava no ar. A sensação de estar sendo observado era sufocante, e a neblina tornava tudo indistinto, como se o próprio ambiente estivesse me avisando para não continuar. Logo, encontrei algo que jamais esquecerei. Um pedaço do vestido de Sofia, preso nos galhos de uma árvore retorcida, manchado de sangue. A essa altura, o desespero tomou conta de mim. Eles estavam ali. Ou melhor, estiveram. Mas onde estariam agora? O lobisomem. Os uivos, então, começaram quando eu estava no coração da floresta, perto de um barranco que levava a uma caverna. O som era mais do que um simples uivo de lobo. Era algo primal, cheio de ódio e fome. Me escondi atrás de uma rocha, rezando para não ser visto. Foi então que a vi, ou melhor, ele. Uma criatura gigante, peluda, com garras tão afiadas que poderiam rasgar a carne com um único golpe. Suas presas reluziam. A luz fraca da lua cheia que brilhava sinistra através da neblina. Por um momento, tudo pareceu congelar. Eu assisti horrorizado quando aquele lobisomem de porte colossal se aproximou da entrada da caverna, farejando o ar. Ele estava à espreita como se soubesse que alguém o seguia. O que aconteceu com a família Vilela finalmente começou a se encaixar na minha mente. Não foi um simples desaparecimento. Eles foram caçados. O enigma da mansão.
Voltei à mansão no topo da montanha, esperando encontrar respostas. Mas o que encontrei foi ainda mais perturbador. Mais marcas de garras nas paredes e uma boneca caída no chão. Era a boneca de Sofia. Estava suja, rasgada, mas intacta. Como se a própria casa quisesse deixar um lembrete do que tinha acontecido ali. Cada cômodo daquela mansão parecia ter uma história sombria a contar. Pedaços de espelhos quebrados, janelas batendo sozinhas e, claro, os arranhões. Sempre os arranhões, como se aquela criatura tivesse deixado sua marca, um aviso. A sensação de que algo estava me observando nunca me deixou, enquanto eu explorava a casa. Era como se o próprio tempo tivesse congelado ali, preso em uma noite eterna de terror. Agora, enquanto escrevo isso, a neblina voltou a se instalar ao redor da casa. A lua cheia brilha com uma intensidade quase sobrenatural. O que quer que tenha acontecido com a família Vilela ainda está lá fora, e eu sinto que esse mistério ainda não acabou. Ninguém jamais encontrou os corpos, nem de Henrique, nem de Marta e nem da pequena Sofia. Apenas a boneca restou, uma testemunha silenciosa de uma tragédia indescritível. Às vezes, durante a noite, ainda ouço os uivos ecoando pelas montanhas e sei que algo terrível continua espreitando nas sombras, esperando por sua próxima vítima. E eu saí vivo, mas não ileso, porque certas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. O mistério da mansão na montanha continua, assim como a fera que a assombra, e eu temo que um dia ela venha atrás de mim. 24 de julho de 1973. Quando voltei à delegacia no dia seguinte, mal consegui dormir. Minha cabeça estava cheia de imagens daquele lobisomem, dos rastros de sangue e da boneca de Sofia, que agora me encarava de um canto do meu escritório. Eu havia levado aquele objeto comigo, como se de alguma forma ela pudesse ser uma peça crucial no quebra-cabeça. Mas, enquanto as horas passavam, o ar dentro da sala parecia mais pesado, como se algo invisível me espreitasse. O capitão da delegacia me deu uma olhada suspeita quando relatei o que vi na montanha. Ninguém acreditava. A história de um lobisomem à solta nas florestas da Serra dos Canoas parecia absurda demais, até mesmo para os policiais mais supersticiosos. Talvez você precise de uma pausa, sugeriu o capitão. Isso pode ser apenas o estresse. Mas eu sabia que não era. Eu tinha visto o monstro com os meus próprios olhos e ele era real. 2 dias depois eu decidi voltar. Algo dentro de mim, talvez uma curiosidade mórbida ou uma necessidade desesperada de respostas, me forçava a retornar àquela casa amaldiçoada. Naquela noite, uma tempestade começou a se formar novamente sobre as montanhas, exatamente como na noite em que a família Vilela desapareceu. Relâmpagos iluminavam o céu de forma intermitente, revelando por um segundo as sombras ameaçadoras da floresta, antes que tudo mergulhasse de novo na escuridão. Quando cheguei à mansão, o portão de ferro enferrujado rangeu ao se abrir, um som que me fez estremecer. A casa, agora coberta por era e musgo, parecia ainda mais imponente, como se estivesse esperando por mim. A chuva começou a cair forte e uma neblina densa subiu rapidamente, engolindo a casa e a floresta ao redor. Dentro da mansão, o ar estava pesado e abafado. As marcas de garras nas paredes pareciam mais profundas agora, como se o monstro tivesse voltado para reclamar seu território. Na cozinha, encontrei pratos quebrados e o chão estava pegajoso com algo que não era apenas água. Senti o cheiro de sangue, misturado ao mofo da madeira antiga. Era como se o mal tivesse enraizado ali, impregnando cada parede, cada móvel. Subi as escadas com cautela. O ranger da madeira velha ecoava em cada passo, e a sensação de ser observado crescia. O corredor principal estava escuro, exceto pelo ocasional clarão de um relâmpago que iluminava o ambiente por frações de segundos.
E foi num desses clarões que eu vi manchas de sangue no tapete que levava ao quarto de Sofia. Empurrei a porta do quarto dela e o ar que saiu de lá era ainda mais frio. O quarto estava intocado, exceto por um detalhe que fez meu estômago revirar. Havia garras marcadas no teto, longas e profundas, como se a criatura estivesse caminhando de cabeça para baixo, observando a pequena Sofia enquanto ela dormia. A boneca que eu havia levado estava lá novamente, sobre a cama, e isso me fez tremer. Como era possível? Eu tinha levado aquela boneca comigo. O que mais estava fora do meu controle? O vento assoviava pelas janelas quebradas, mas não era o único som. Por um instante, ouvi passos suaves e pesados, como algo grande movendo-se pelo andar de baixo. Peguei meu revólver, apesar de saber que se a fera estivesse de volta, aquilo não seria o suficiente. De repente, um uivo monstruoso ecoou pela casa, sacudindo as paredes e o chão abaixo de mim. Saí correndo da mansão ofegante, tentando me afastar o máximo possível. Enquanto corria, tropecei em algo no caminho. Um cadáver. O corpo estava completamente mutilado, os membros espalhados como se fossem jogados de propósito, formando uma espécie de padrão. Não era nenhum membro da família Vilela, mas pelo estado da carne rasgada e dos ossos expostos, era claro que aquele pobre infeliz havia sido vítima do mesmo monstro. Segui os rastros de sangue pela floresta, a neblina tornando tudo indistinto e macabro. Foi então que avistei, por entre as árvores, uns círculos de pedras cobertas por runas antigas, manchadas de sangue. No centro, um buraco profundo onde algo inominável parecia espreitar das profundezas. O ar ao redor daquele círculo estava gelado e, mesmo sem ver a criatura, eu sabia que ela estava ali observando, esperando pelo momento certo para atacar. Descobri mais tarde, ao investigar os arquivos antigos da cidade, que aquela mansão havia pertencido a uma família de colonizadores europeus no final do século XIX. A lenda local falava em uma maldição ancestral lançada sobre as terras, uma dívida de sangue não paga. Contava-se que a cada geração uma criatura, um lobisomem, surgiria para reclamar as vidas dos inocentes, condenando os habitantes da mansão a um destino sombrio. A tempestade continuava e os uivos aumentavam. Eu sabia que não poderia fugir para sempre. As marcas na parede, os corpos mutilados, a boneca que aparecia e desaparecia. Tudo fazia parte de algo muito maior. Algo que eu ainda não conseguia compreender completamente. O lobisomem não era apenas uma fera sanguinária. Ele era parte de um ciclo maligno. Uma maldição antiga que se perpetuava de geração em geração, esfriando a cidade e minha alma. Eu estava de volta ao meu pequeno apartamento, tentando recompor meus pensamentos. A boneca de Sofia, a que misteriosamente retornou à mansão, agora estava de volta comigo, sentada em uma prateleira, me observando como se fosse uma testemunha silenciosa dos horrores que eu presenciei. Mas o que mais me perturbava não era a boneca, era a ausência de respostas. Os corpos mutilados, a neblina, as garras na parede, a criatura nas sombras. Nada fazia sentido. Os arquivos que eu encontrei sobre a maldição falavam de um ciclo que nunca se encerrava. Cada geração era marcada por um desaparecimento, por mortes inexplicáveis, por uma fera que retornava e agora parecia que a fera estava mais ativa, mais voraz do que nunca. 18 de agosto de 1973. 2 semanas se passaram desde a minha última visita à mansão e a cidade ainda estava em alerta. Ninguém sabia dos detalhes, ninguém falava da fera, mas a sensação de medo se espalhava pelas ruas, como se todos soubessem, no fundo, que algo estava errado. A polícia encontrou mais um corpo. Dessa vez foi um caçador local, conhecido por suas aventuras nas montanhas. Seu corpo estava dilacerado com as mesmas marcas de garras profundas, e sua espingarda estava quebrada ao meio, como se tivesse sido retorcida por uma força sobre-humana. Eu fui chamado para a cena, e o cenário era familiar demais. O sangue escorria pela terra molhada, e o cheiro metálico de sangue misturado à chuva era nauseante.
Mas o que me chamou a atenção foi o detalhe que quase passou despercebido no chão. Ao lado do corpo havia uma pedra coberta por musgo, semelhante às que vi no circo na floresta. Sobre ela um símbolo antigo, desenhado com o sangue do caçador, como uma assinatura macabra deixada pela criatura. Naquela noite decidi que não poderia mais fugir. Voltei à mansão. Estava determinado a enfrentar a fera, a descobrir o que realmente estava por trás dos desaparecimentos e mutilações. Cheguei ao local por volta das 23 horas e, como esperado, a neblina já havia tomado conta da floresta. A lua cheia brilhava no céu como uma testemunha silenciosa do que estava prestes a acontecer. Ao atravessar o portão enferrujado, um calafrio percorreu o meu corpo. Eu sabia que naquele momento não estava sozinho. Dentro da mansão, o ar estava congelante, mesmo com a tempestade lá fora. As marcas de garras estavam mais profundas, como se a criatura estivesse rondando, preparando-se para o próximo ataque. E foi então que eu ouvi o uivo. Não era um som normal. Era um grito bestial, mas cheio de algo mais, algo humano. O uivo reverberou pelas paredes da mansão e senti meu corpo congelar de medo. A criatura estava perto. Corri para o andar de cima e, ao chegar ao quarto de Sofia, uma visão me paralisou. As janelas estavam abertas e, lá fora, no meio do nevoeiro, eu vi a silhueta da fera. Ela estava de pé, ereta como um predador observando sua presa. Seus olhos brilhavam na escuridão e o ar ao redor dela parecia vibrar com uma energia sombria. Saquei meu revólver, mas sabia que seria inútil. O lobisomem, ou o que quer que fosse aquela criatura, era mais do que apenas uma fera. Ele fazia parte da maldição, parte de algo muito maior, e eu não poderia destruí-lo com balas. Mas, antes que eu pudesse pensar em qualquer plano, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me rapidamente, apenas para ver algo que nunca vou esquecer. No espelho do quarto de Sofia não havia meu reflexo, e sim o dela. Sofia Vilela. A menina desaparecida me olhava com olhos vazios, e por trás de seus ombros uma sombra enorme se erguia. Quando me dei conta, tudo ao meu redor começou a tremer. A fera estava lá, atrás de mim. O uivo foi ensurdecedor e o mundo ao meu redor escureceu de repente. Acordei algumas horas depois, jogado na floresta, próximo à estrada que levava de volta à cidade. O revólver estava intacto. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Eu sabia que algo havia acontecido, mas não conseguia lembrar de tudo. As memórias estavam fragmentadas, como se a própria floresta tivesse se encarregado de apagar parte do meu passado. Voltei para a delegacia, mas não disse uma palavra sobre o que aconteceu naquela noite. Afinal, ninguém acreditaria. Na verdade, nem eu mesmo acreditava. Depois disso, recebi uma carta. Era anônima, mas a mensagem era clara. Você viu o que não devia. A montanha ainda esconde segredos que jamais serão revelados. A fera continua à espreita. Desde então, a cada lua cheia, ouço os uivos à distância. Sei que a criatura ainda está lá nas montanhas esperando, e a família Vilela nunca foi encontrada. Apenas a boneca de Sofia permanece como lembrança e como um aviso. E agora sou eu quem espera. Sei que é apenas uma questão de tempo até que a fera retorne. Boa noite.